Um assunto que tomou a semana passada e ainda repercute nessa semana que vai começar, alguns veículos de imprensa foram proibidos pelo TSE de tratar de algumas questões envolvendo o seu adversário. A Justiça Eleitoral argumentou que havia ali notícias falsas ou um sistema de desinformação. Como é que o senhor avalia essa questão? Tivemos o caso Jovem Pan. Há 2 anos eu lancei um slogan: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pouca gente deu importância para isso, achando que a liberdade é um bem eterno. Tomaram conhecimento agora que a nossa liberdade está em risco. Agora, deixo bem claro, antes de qualquer crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no meu entender, decidiu equivocadamente sobre a censura junto à Jovem Pan, o processo que foi ajuizado lá foi assinado pelo Partido dos Trabalhadores, ou seja, o PT está dando uma pequena demonstração de como seria um possível governo Lula no tocante à censura. E olha, Eduardo, o artigo 220 da Constituição, quando fala liberdade de expressão, é taxativo, que nenhuma lei pode ser criada para cercear o nosso direito de defesa, o de vocês, da imprensa, obviamente, sob qualquer pretexto. Lamentável a decisão do TSE, mas mais lamentável ainda o PT, que provocou o TSE com essa censura em cima da TV e rádio Jovem Pan. Presidente, o senhor tem tentado se descolar de qualquer ato de criação do chamado orçamento secreto. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor tem essa popularidade, esse capital político numa eventual vitória no segundo turno, a minha pergunta é: o senhor está satisfeito com o orçamento secreto? Porque o senhor teria, em tese, condições, inclusive, de maioria no Congresso para redistribuir o controle desse dinheiro. Vai lidar como com isso? Eu perdi poder. Para esse ano serão aproximadamente 19 bilhões de reais, que quem vai distribuir pelo Brasil vai ser o relator. Ele pode achar que tem seus méritos tocante a isso. Eu penso de maneira diferente. Não é o poder pelo poder. Creio que nós possamos melhor distribuir esse recurso. O que é secreto nele é o nome, são os nomes dos parlamentares que indicam o recurso junto ao relator, e o relator apenas notifica o respectivo ministro nosso e ele encaminha esse dinheiro para estados e municípios. Agora, quando falo em nomes, consegui aqui, entrego para você, se me permite, 13 nomes de petistas que usaram desse orçamento dito secreto. Eu falo dito que, na verdade, não tem nada de secreto. É uma lei que foi votada lá no Congresso, eu vetei a lei, e o Congresso derrubou o veto. Agora, o que nós temos que fazer é fazer com que estes parlamentares, que indicam o recurso, que mandam o recurso para estados e municípios, que o nome deles seja exposto para todo mundo, até mesmo os próprios parlamentares. Eu fico preocupado, porque eu já fui parlamentar, e eles mesmos não sabem quem o seu colega está indicando para quem. Isso daria aproximadamente aí 16, 17 milhões para cada um por ano. Tem parlamentar que eu sei que recebe 2 milhões, o outro recebe 200 milhões de reais. Não tenho poderes sobre o orçamento secreto. Se eu fosse dono deles, como o PT diz, né? Se bem que o PT, todos os parlamentares do PT votaram para derrubar o veto. Eles foram favoráveis ao orçamento secreto. Usam do orçamento secreto. Se fosse para eu comprar voto, como eles dizem, jamais eu daria, né? Se bem que eu não iria comprar voto de ninguém. Mas se fosse usar o orçamento para isso, jamais daria dinheiro para quem nos ataca o tempo todo, como são os parlamentares do PT, PCdoB e PSOL. O senhor tem nomes de outros partidos também? Temos mais também, posso te passar isso daí. Não foi fácil conseguir isso, foi junto ao respectivo ministro nosso, que eles recebem o ofício do relator, mandando recurso para tal estado ou município. E conseguimos, com o trabalho, então, de cada ministro, levantar esses 13 nomes de petistas, para provar que o PT, o Lula, que me acusa de corrupção no orçamento secreto, os seus deputados têm participação e têm mandado recursos para o Estado em cima dessa rúbrica, na verdade chamada de RP9, apelidado de orçamento secreto. Presidente, em menos de 1 minuto e meio,
para o final dessa minha oportunidade de perguntar ao senhor. O senhor, um mês atrás, falou sobre como a Justiça Eleitoral teria criado dificuldades para a participação das Forças Armadas na apuração, na totalização dos votos. Minha pergunta é simples: o senhor teve ou não acesso às conclusões das Forças Armadas sobre esse relatório? Desconheço qualquer relatório por parte das Forças Armadas. Eles continuam trabalhando na busca de possíveis fraudes, por que não dizer isso? E o trabalho deles é louvável. De vez em quando eu converso com outro militar, ou melhor, basicamente com o ministro da Defesa, sobre essa questão. Eles preparam um relatório e esse relatório será apresentado no momento oportuno. Digo, nós não temos poder de fazer auditoria nas urnas eletrônicas. Há aproximadamente 3 anos, a Polícia Federal concluiu 2 inquéritos que foram pela linha da impossibilidade de auditar as urnas eletrônicas. A gente peça a Deus que tudo corra normalmente, mas deixo claro, as Forças Armadas têm um trabalho louvável no tocante a isso, tiveram dificuldade de colocar as nossas equipes técnicas das Forças Armadas com a equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Esperamos que tudo corra dentro da normalidade e que o vencedor realmente tenha os votos que as urnas apresentam. Candidato, eu quero agradecer muito a sua presença essa noite aqui no palco desse debate, dessa sabatina. E agora o senhor tem, como previsto nas regras, 3 minutos para fazer as suas considerações finais. É muito importante. Deus, pátria, família e liberdade. Quando eu falava liberdade, eu pregava no deserto. Pouca gente dava atenção a isso. E eu sempre falei que a liberdade é algo mais importante que a própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Agora vimos, então, uma ação do PT, provocada pelo Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, buscando e atingir o alvo, censurando a Jovem Pan. A mídia como um todo tem reagido contrário a isso. Ainda dá tempo. Não podemos permitir que a censura avance no Brasil. É péssimo para todos nós. Sempre tenho dito, a imprensa, mesmo errando como erra, é melhor funcionando do que fechada. E tenho dito que o meu controle sobre a mídia é a liberdade total de expressão. Mídia livre, mídia produzindo matérias. E, se essas matérias não forem boas, não forem realmente úteis, o próprio povo acaba deixando de lado aquele órgão de imprensa. Liberdade acima de tudo. No mais, como sempre falo, vivemos num país de 90% de cristãos. Nós não queremos a liberação das drogas, como o PT quer, como o Lula já falou que quer. Nós não queremos a ideologia de gênero. Nós respeitamos as crianças em sala de aula. Nenhum pai, uma mãe quer que sua filha de 6, 7 anos vá no mesmo banheiro da molecada de 14, 15 anos. Escola é lugar de aprender. A educação vem em casa. Nós também não admitimos a questão do aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Também a propriedade privada, para nós, é sagrado. Não podemos aceitar a volta ao passado, onde o MST invadia propriedades. Dinheiro nosso, do Brasil, do BNDES, é para ser aplicado no Brasil. E não fazendo metrô lá em Caracas, capital da Venezuela, ou Porto em Mariel. Ou começar a fazer uma hidrelétrica lá na Nicarágua. Dinheiro nosso é para nós, aqui no Brasil. O que nós não queremos também é a volta ao passado da corrupção deslavada, cujo chefe da quadrilha, o Fujão, que não está aqui agora. Obviamente, ele tem que agir dessa maneira, porque não tem como se explicar. No mais, no próximo dia 30, todos vamos votar. Vamos levar, convencer um amigo, um parente que votou em branco, se ausentou, ou votou do outro lado, vamos votar conosco, para que nós possamos realmente continuar o caminho de sucesso que o Brasil se encontra no momento. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Boa noite. Obrigado ao senhor, presidente, pelo respeito ao tempo. Essa foi a entrevista com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Quero agradecer não apenas a ele, mas a sua companhia e fazer um convite para que você acompanhe no domingo que vem, aqui na Record TV, na Record News e no portal R7, todas as informações sobre o dia da eleição e sobre a apuração dos votos. Fique agora com A Fazenda.